A gente conversou um pouquinho aí com o professor Newton, com a professora Adriana, sobre alguns aspectos de extrema importância nos momentos em que a gente for trabalhar essa condição com o cardiopata, com o idoso, com o gestante. E falar de fisiologia, antes de mais nada, a gente precisa olhar para essa etapa, que é a avaliação física, que infelizmente, na maioria dos locais por aí, estão pulando essa etapa. Então, às vezes, nas academias, a gente vê gente pulando a etapa de avaliar. Então, isso é uma das condições que nos preocupa bastante. Eu me lembro que quando eu comecei na área das ciências do esporte, lá com o Celafisques, que alguns de vocês que estão aí conhecem um pouquinho, o Celafisques sempre foi um dos maiores locais de avaliação física. Então, nós, né, a Adri falou no sentido de termos aí as pessoas ganhando melhor, a gente ganhava muito fazendo avaliação física. A gente descobria atleta com detecção de talentos fazendo avaliação física. Então a gente para tentar entender o porquê fazer uma avaliação física. Então, quando a gente vai fazer, imagina a gente tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual que é a imagem final, né? Então é a mesma coisa a função da avaliação física. A gente vai acabar observando que avaliar o estado físico do nosso aluno, paciente, cliente, é algo extremamente importante. O professor Newton falou agora há pouquinho, olha, quando respondeu a pergunta de fibromialgia, olha, nós temos a condição da anamnese, né? Então, assim, eu falo que eu não tenho aparelho, eu não tenho fita métrica, eu não tenho nada, mas eu tenho anamnese. A anamnese é rica demais, é a primeira parte da avaliação e é de uma riqueza incrível. Por quê? Porque a gente consegue ali informações do nosso aluno, paciente, cliente, de uma maneira muito interessante para a gente conseguir trabalhar. Então, a partir daí, eu coloquei para vocês a ideia da importância de se avaliar. O primeiro item que eu coloco é avaliar o estado físico atual daquela pessoa, porque nem todo mundo se conhece tão bem. Então, se a gente avalia, a gente começa a falar com essa pessoa, conhecendo um pouco mais sobre ela. A partir dessa condição, a gente vai definir metas e objetivos realistas. Então, eu avaliei, eu consigo definir as metas. Eu quero ter hipertrofia, como diz o professor Newton, eu quero fazer um trabalho de aeróbico, como a professora Adriana colocou para gente. Só que assim, testes específicos para cada uma dessas condições, para que a gente consiga então ter um bom trabalho. Perfeito. Então eu vou identificar se tem algum desequilíbrio. A todo momento nós falamos aí dos grupos diferenciados de pessoas que trabalhamos. Então, e assim, não é só a ideia do doente, né, de qualquer condição, de qualquer patologia. A gestante que está numa condição especial, o meu idoso que está perdendo algumas das suas capacidades e habilidades. E aí a gente pensa, então vou identificar os desequilíbrios para planejar treinos mais eficazes. Então, tudo tem lá, né, a regrinha, né, de tudo quando, como começa. Detectar possíveis falhas no programa de treinamento. Então, eu já comecei a treinar. O professor Newton falou para a gente que era de 8 a 12 repetições, né? Mas cada pessoa vai ter o seu formato. Então, de repente, com aquela pessoa que já ultrapassou as 12 repetições, mas ainda, será que era aquela carga? Será que não era? Como é que eu mudo? Como é que eu adapto? Então, todas essas condições a avaliação consegue e as técnicas que nós temos dentro da avaliação física nos permitem fazer isso. Demonstrar também os nossos resultados, porque é motivador. Então, quando o indivíduo começa a ver os seus resultados, é extremamente motivacional e, obviamente, prevenir lesões. Então, a gente para pensar em cada uma dessas condições, porque o ponto de partida para qualquer programa de exercícios é avaliar. E eu posso avaliar
quem já está começando e eu posso e devo avaliar aquele que já pratica atividades físicas, aquele que já treina. Por quê? Porque avaliar é o primeiro passo para transformar resultados. Então, tudo aquilo que os professores trouxeram para a gente até agora, de maneira incrível, a ideia do teste submáximo, que a Adri fala, a ideia do teste máximo, tudo isso lá na pós, a gente vai ter nos testes de campo, em várias outras situações, para observar a aptidão física destes alunos, pacientes, clientes que nós temos. Dentro disso tudo, você avalia antes de prescrever? É algo extremamente importante. E essa frase de Peter Drucker é algo que eu acho muito importante. O que não é medido não pode ser melhorado. Como é que eu vou saber se a pessoa está melhorando se eu não medir? Isso eu coloquei porque me chamou a atenção e muitos dos participantes aqui hoje são professores de educação física que atuam em academias que hoje em dia já não mais faz avaliação. Isso é incômodo, porque a gente não tem visão de raio-x, a gente não consegue olhar. Por mais que nós, ao longo do tempo, a gente tenha aí uma certa experiência de perceber o quanto o nosso aluno, paciente, cliente está melhorando, se a gente não avaliar, a gente perde o referencial, né, inicial desta condição. Então, por que que eu vou avaliar? Porque eu quero conhecer o ponto de partida, eu quero identificar os riscos, eu quero personalizar as intervenções e eu quero motivar pelo feedback. Então, porque medir ela é tão importante medir como é importante prescrever. Para mim, né, que vim de uma equipe que trabalha muito com avaliação física, a avaliação, ela é como o GPS do processo. Então, ela mostra se você está indo na direção certa. Então, mostra se a gente precisa aumentar, se a gente não precisa. E aí vem aquela grande pergunta, né? Ai, de quanto em quanto tempo eu devo avaliar, né? Então, quando possível, a gente consegue avaliar aí ao longo do tempo, ao longo das nossas atividades, a gente vai ter pessoas que nós vamos avaliar de 3 em 3 meses, nós vamos ter pessoas que a gente acaba meio que avaliando mensalmente, pessoas que, dependendo do objetivo, vão ser avaliadas anualmente, enfim. A quantidade de tempo vai depender do objetivo que essa pessoa traçou com vocês ao iniciar as atividades. Dentro disso tudo, a gente observa para que avaliar. Então, eu vou monitorar a evolução, eu vou tentar, na medida do possível, reduzir lesões e, se possível, não ter lesão nenhuma. Eu comprovo os resultados e eu vou basear as nossas condutas em evidências. Os dados do American College trazem aí para a gente, foram bem descritos, toda a forma de como eu devo prescrever determinado tipo de exercício, mas tudo isso, né, na avaliação mais detalhada, a gente consegue guiar quais serão os próximos passos, né? Pensando nisso tudo, eu trouxe para vocês aqui algumas ideias de benefícios desta avaliação física. O primeiro deles que eu coloquei aqui foi a ideia de segurança, porque quando eu identifico os riscos à saúde, eu trago segurança para esse indivíduo. Personalização. A ideia de personalizar é adaptar os treinos às limitações, às necessidades e aos objetivos que esses indivíduos para nós, né? Muitas vezes eles vêm porque um médico mandou, ou eles vêm porque gostam, ou eles vêm porque viram uma necessidade de emagrecer, de melhorar força, de melhorar a condição cardíaca e até mesmo de diminuir o uso de medicamentos, que a gente sabe que a prática regular de atividades físicas diminui aí o uso de muitos medicamentos, né? A ideia de acompanhamento desta evolução, então eu monitoro o progresso, a eficácia do programa, eu realizo ajustes
Motivação. Se eu falar em motivação, eu verifico a evolução e mostra para a gente uma possível melhoria, e aí aquilo que os dois outros professores já falaram para a gente hoje, né? Um possível estímulo à rotina de exercícios. Não é todo mundo que gosta de fazer exercício. Tem uns que vêm porque precisam, mas tem uns que vêm porque gostam. Mas a gente nunca sabe, né? Primeiro momento, a gente olha para esse paciente, aluno, cliente, e a gente nunca sabe. E, obviamente, um dos outros benefícios que eu trago aqui é a ideia da prevenção de lesões, né? Identificar os pontos fracos e os desequilíbrios para que a gente consiga, então, trazer melhorias para esse indivíduo, né? Quando a gente fala de avaliação física, tentei fazer a conexão aqui, o paralelo entre a avaliação física e a fisiologia, que é o que o nosso curso vai trazer para vocês, né? As duas faces da mesma moeda. Então, a avaliação física, ela é a tradução prática da fisiologia em ação. Então, ela permite que a gente mensure os sistemas fisiológicos e verificar o que eles respondem ao exercício, ao envelhecimento, às doenças, a diversas intervenções terapêuticas e dentre outras situações. Hoje, nós temos aí, a Adri mostrou para a gente as senhoras com a dança, né? A gente tem a musculação, a gente tem diversos formatos. A Adriana citou rapidamente para a gente o HIIT. Então, a gente parar para observar quais seriam, né? A gama de exercícios é muito grande. E a avaliação física, ela vai permitir uma análise integrada dos componentes fisiológicos, então da aptidão cardiorrespiratória, da força, da composição corporal, da flexibilidade, que são essenciais para o diagnóstico, prescrição e monitoramento. Comigo lá na aula, nós vamos ter um pouquinho, eu vou falar bastante de avaliação da composição corporal para vocês. Falo de flexibilidade, de testes de campo, vai ser algo bem legal para vocês que estiverem com a gente lá na nossa pós de fisiologia. E aí a gente pensa o seguinte, né? Dentre essas duas faces da moeda, essa dobradinha, né, de entender fisiologia e avaliação, sem compreender a fisiologia, a avaliação física vira uma sequência de testes desconexos. Vira uma coisa assim, fiz um teste. Já que eu tenho a pessoa, eu vou fazer outro teste. E não é por aí. Sem avaliação física, a fisiologia ela permanece teórica, sem impacto prático no cuidado e na performance. Então, juntas, elas vão nos auxiliar para orientar na tomada de decisões na saúde, no esporte, na reabilitação. Então, a gente vai olhar para a condição pensando em performance, pensando em diversas outras condições a partir daí. Pensando nisso tudo, a gente tem uma grande preocupação, que seriam os erros comuns quando não avaliamos. Quando a gente não faz avaliação, é o que tem acontecido em alguns locais, infelizmente, de práticas por aí, a prescrição é genérica, parece que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que fazer o mesmo treino. Existe uma falta de mensuração de resultados, então, você melhorou. Quanto? Né? O que que eu melhorei? No que eu melhorei? Mas você vai perceber, porque você está fazendo a atividade, Não dá, né, gente? Eu não sei porque a Adri falou que ela adora números e eu sou apaixonada por eles também. Número não mente pra gente, né? Número conta a verdade, é aquilo e pronto, acabou. Então isso é muito legal. E a gente tem que tomar cuidado que um dos maiores erros quando a gente não avalia é o processo de desmotivar, né? Então, como é que eu sei qual é o primeiro passo que eu vou dar se eu não tenho os resultados iniciais desse meu aluno, paciente, cliente? Os professores falaram sobre nível de atividade física, mas para eu quantificar esse nível de atividade física, eu tenho que pelo menos ter um questionário, eu tenho que pelo menos fazer alguma pergunta, algum formato para que a gente consiga, então, prosseguir com os próximos passos, treinar força, flexibilidade, agilidade e assim por diante. Então, nessa situação, a gente às vezes pergunta quem é que vai ser avaliado. E aí eu coloco para vocês, né? Então, as nossas crianças, adultos, jovens, adolescentes, os idosos, os atletas, os sedentários. Então, nós vamos ter tipos diferenciados de avaliação para cada um. Aquilo que os professores já comentaram, a ideia da
especificidade. Então, tem testes criados especificamente para avaliar idosos. Tem testes que são mais comuns e mais adequados para crianças ou para atletas, e tem testes que servem para todos. Então, a gente vai parar para pensar que quando eu for avaliar, eu vou levar em consideração a saúde, até a condição de autonomia, prevenção quando possível e, obviamente, performance. E performance não só aí da Rebeca Andrade, como a gente está vendo no salto, mas performance de todas as pessoas conseguindo realizar cada um na sua possibilidade, na sua capacidade, na individualidade biológica. E aí a gente pensa que é uma ferramenta que vai nos ajudar a buscar cada um desses aspectos que aqui a gente mostra para vocês. Pensando nisso tudo, a gente se pergunta por que avaliar. E a frase que eu coloco a seguir é algo bem interessante, porque cuidar começa com conhecer, né? Então, algo bem interessante. Então, avaliar não é só medir, é entender, é adaptar, é transformar. Nessa situação, avaliar é muito mais do que eu pegar uma fita métrica e dizer quanto tem, uma balança e dizer um teste de um RM e dizer o que está acontecendo. Garante prescrição segura, favorece a adesão ao exercício, promove autonomia e qualidade de vida. Então, são situações muito importantes e muito interessantes para a gente analisar. E a avaliação física, ela é o elo entre o conhecimento científico e a prática clínica eficiente com os nossos pacientes. É a aplicabilidade da ciência, né? Como os professores trouxeram, e a gente para pensar, né, em como é que eu avalio, como é que eu analiso, o que eu olho, para onde eu olho, como eu devo começar, né? Então, essa segurança seria uma das situações muito importantes para a gente observar. Então, avaliar é cuidar com propósito. Então, depois de entender por que avaliamos, é hora de entender o que a gente avalia, né? Então, a avaliação física, ela nos permite identificar riscos, acompanhar progressos e orientar intervenções com base em evidências. Então, quando a gente vê na fala do professor Newton todos os dados do American College mostrando a condição da força, nós vamos observar algumas situações a partir de diversos outros guidelines que mostram para a gente o quanto de flexibilidade, o quanto de equilíbrio. Gente, é muito interessante. Eu trabalho muito com idosos há mais de 25 anos, e é muito interessante que às vezes eu falo assim: todo mundo fala que idoso tem que ter equilíbrio. Só que, sabe quando a criança anda no meio-fio e aí você fica, vai cair, para, sai daí, sai que você vai cair, para, sobe em cima de uma cadeira, vai cair. Aí a vida toda a gente fica segurando e protegendo para que não caia, para que não faça. Aí chega na época que envelhece e fala: olha, o idoso não tem equilíbrio. Mas é que a gente deixou de trabalhar a vida toda, né? Então, algumas coisas acabam se perdendo ao longo do tempo, né? Então, é bem interessante a gente observar. E aí, eu fiz algumas divisões aqui para gente e para a gente tentar entender. Então, olha só. Avaliação da composição corporal. Eu vou falar bastante disso para vocês lá na pós, tá? A gente pensar em peso corporal total e estatura, que é algo bastante simples de se avaliar, mas existem técnicas específicas para que a gente não tenha um resultado inadequado. E com isso tudo, o índice de massa corporal, né, bastante criticado por diversas áreas, e a gente vai discutir bastante as críticas relacionadas a ele e toda a sua grande utilização. A ideia de percentual de gordura, então, com dobras, bioimpedância, DEXA e várias outras situações, também com massa magra e massa gorda. A ideia das circunferências corporais, cintura, quadril, as mais conhecidas, né? Dentre outras que são extremamente importantes, né? E a gente pensar na área muscular, então, de braços, de pernas, geralmente para idosos é extremamente importante, para reabilitação é extremamente importante. Falamos aí do indivíduo sarcopênico, muitas vezes com medidas bastante simples a gente consegue identificar ou porque ele está perdendo ou porque está muito abaixo do valor padrão de referência para aquela idade, para aquela
característica de indivíduo. Então, algo muito interessante para a gente, de repente, conseguir trabalhar. Então, um dos módulos bem interessantes que está ficando da nossa pós é a avaliação da composição corporal. E aqui, né, eu até não deixei, preciso depois deixar para vocês esse artigo. Esse artigo eu faço parte, que é o posicionamento oficial, né, da Associação Brasileira de Metabolismo, que é a Abraço, falando sobre a composição corporal, né, com a densitometria, interpretando, mostrando todos os resultados, né, então, que eu tive a oportunidade de estar ali presente junto com esses demais grandes pesquisadores aí. E a gente vê, dentro desta avaliação toda, a ideia da avaliação da aptidão física. Então, as dimensões da aptidão física, né, de acordo com o que o American College traz, até tanto o Dr. Vitor Matsudo como a doutora Sandra Matsudo, todas as pessoas do Celafiscs, a gente fala do cardio, né, que foi bem dito ali, a ideia do teste de caminhada, testes de corrida, os testes de escada, vamos pensar em testes de agilidade, shuttle run, que acaba dando cardiorrespiratório também. Força e resistência muscular, então, dos testes mais simples, como uma dinamometria manual, um teste de um RM, ou até mesmo os testes submáximos e máximos, que o professor Newton trabalha muito melhor do que eu nisso, né? Mas algo bem diferenciado aí. E a ideia da flexibilidade, o teste de sentar e alcançar, testes de ombro, testes simples com uma fita métrica, com uma régua de escola, a testes com flexímetros, goniômetros e assim vai. Então, são algumas das situações que a gente deve conversar com vocês ali no momento da pós-graduação. Além disso, eu fui para um lado que eu gosto muito, que é a capacidade funcional, que volta muito para o indivíduo que adoece ou até mesmo para o indivíduo com idade mais avançada. Então, a gente vai pensar em um TUG, que a maioria de vocês acredito que conhece, né? Um teste de cadeira, velocidade de marcha, que é extremamente importante, e, obviamente, equilíbrio, que eu não podia deixar de falar, né? Eu brinco que o equilíbrio para aquele que trabalha com idoso, o equilíbrio vira a menina dos olhos, né? Porque idoso não pode cair, não pode cair, não pode cair. Então a gente acaba analisando isso o tempo inteiro. E aí, por que medir, então, essa condição? Para prevenção de quedas, né? Para identificação de sarcopenia, para avaliação de autonomia e de independência. Então a gente começa a tentar entender esses fenômenos de uma maneira global e também de uma condição específica. Então, se é um atleta de alto nível e chega para a gente porque ele quer melhorar, ou porque ele está com dor, ou porque ele lesionou, então são várias as possibilidades que a gente tem ao avaliarmos uma pessoa. Então, avaliar é transformar evidência em ação. Então, avaliar não é só medir, é traduzir dados em decisões, riscos em estratégias e função em qualidade de vida, né? Então, não sou só eu, né? Tem vários autores que trazem essa condição. E para a nossa pós-graduação, a ideia é que vocês venham participar com a gente do nosso curso de Fisiologia do Exercício, né? Aqui a ideia é trazer para vocês os princípios fundamentais da fisiologia aplicada, entendendo como o corpo funciona nos diferentes contextos, seja idoso, gestante, atleta ou até mesmo em populações clínicas, né? Bora transformar cuidado em ciência aplicada? Então venham fazer a pós-graduação com a gente no Instituto Beta. Obrigado a todos, fico à disposição para as questões.